Vamos lá então, fazer uma revisão para a prova de GO, né, a última revisão. Eu não andei ainda por esses cards, né, esses aqui são os cards, eu peguei vários cards do Mad Nine, na verdade, né, 100 cards além desses aqui que a gente está vendo que tem para responder, que são 227 aqui com 8, 235. Eu tinha 330 e alguma coisa, né, então 100 desses cards foram respondidos sem gravação. A maioria desses 100 eram cards que eu peguei do Mad Nine, né? Então agora são os cards que eu criei, né? Os cards que eu fui criando ao longo das semanas para prova. Faltou criar cards para distócias dinâmicas, né? Eu não tenho muito card também para doença hipertensiva da gravidez, né? Mas eu fiz bastante teste em relação a esse assunto no hard work. E acho que esse é o assunto que eu tenho um domínio ok, né, em relação à síndrome HELP, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, mas não tenho tanta segurança assim. Então, como é um assunto dos mais relevantes, não o mais, eu vou finalizar aqui indo para o hard work de novo e respondendo questões de doença hipertensiva da gravidez. Né? Então, beleza. Ou então eu vou tentar selecionar todos os temas da prova e vou tentar montar um grande simuladão. Eu não sei o quanto isso vai me cansar, minha prova é às 14, então até lá tem bastante tempo para me preparar. Vamos lá. História agora, né? Manifestações clínicas normais no puerpério, né? O que a gente tem no puerpério? Então, no puerpério, aquele débito cardíaco que estava elevado vai começar a diminuir. Eu tenho a diminuição, né? A involução do útero. Eu tenho certo aumento no débito urinário, né? Porque essa mulher começa a devolver os fluidos que ela sequestrou bastante. E eu posso ter também o chamado a chamada hipertermia da lactância, ou febre na lactância, né? Que até 2 dias do puerpério ali, por causa da lactância, né? Por esse estímulo, a mamãe, a puérpera, ela acaba por fazer hipertermia. Eu posso ter o blues também, né? Que é considerado normal, né? Uma tristeza da mamãe depois da gravidez. Não sei se tem um caminho fisiopatológico para isso, mas é uma tristeza da mamãe após a gravidez, talvez pela queda dos hormônios, né? Pela queda dos hormônios. A luqueação vai ter dor, né? A luqueação vai variar, então até o segundo dia essa luqueação vai ser rubra, depois ela começa a ficar sanguinolenta, né? Que dá para ela uma característica amarela, e depois esbranquece. Essa mulher tem perda de peso, né? Aqui está aproximadamente 7 quilos, mas vai depender do quanto ela ganhou e das coisas que ela está fazendo, né? Que ela vai fazer. Né? Isso aqui eu vou tirar. São os sinais de gravidade de pré-eclâmpsia. Isso aqui ainda vai ter card, se não me engano, tem card que eu fiz de pré-eclâmpsia usando o material da professora para a prova, né? Mas sinais de gravidade é uma proteinúria mais exacerbada, né? Maior do que 2 gramas, uma PA mais exacerbada, maior do que 160 por 110, síndrome HELP aparecendo, edema agudo de pulmão aparecendo, que mais aqui? Edema agudo de pulmão aparecendo, convulsões, se não me engano, né? São de gravidade de pré-eclâmpsia é virar eclâmpsia, né? Não, aí já seria eclâmpsia mesmo. Elevação de transaminase, talvez, né? Fazendo o caminho para HELP. Oligúria e creatinina elevada, né? Então, demonstração aqui de que a taxa de filtração glomerular está diminuindo, né? A capacidade de filtração renal está diminuindo. Principais causas de hemorragia no pós-parto: 4. Então, hemorragia é causada pelos 4 T's. Né? Então, a gente tem o T de tônus, da atonia uterina, que é a principal causa, 70% dos casos segundo o slide da Sara, 80% dos casos segundo o Medicurso. Né? A gente tem tecido, que é retenção placentária. A gente tem T de trauma, que é trauma, laceração do trato vaginal, né? Na saída do bebê. Pode ter também abertura da epísio, enfim. E o último T é de trombo, né?
está relacionado à coagulopatia, né? Então, o paciente desenvolver certo grau de coagulopatia, a gente sabe que coagulação intravascular disseminada, por mais que seja rara, é uma possibilidade, né? Mas é só 1% dos casos de hemorragia no puerpério. O grande vilão aqui nosso na hemorragia no puerpério é a atoneuterina. Condutas para a atoneuterina. Bom, aí o médico curso usa a regra mnemônica, né, ainda faz a gente lembrar, né? Se esquecer essa conduta, a mulher morreu. M de massagem, O de oxitocina, 10 unidades intramuscular. Se for parto cesárea, dá para fazer intravenoso, logicamente. Isso aqui para todo mundo. O primeiro R da rafia, né? A rafia de Belint, depois rafia das artérias uterinas e E de embolização. Agora, lembrar que vai ser muito difícil que esteja disponível, mas se tiver uma questão de prova, embolização é muito melhor do que eu abrir a pessoa, né? Fazer laparotomia para fazer uma rafia, né? Embolização é melhor. Angioembolização seletiva da artéria uterina. E o U, que é o último caso. Em último caso, a gente vai fazer histerectomia, né? Histerectomia. Último caso, fazer histerectomia. Oxitocina e outros. Aqui o outros, né? Metil-ergonovina, misoprostol, via oral ou via retal. Lembrando dessa ideia aqui de usar o misoprostol por via retal, mas o metil-ergonovina, se não me engano, é via oral mesmo. Revisão de canal de parto, manobra de Hamilton, massagem no fundo uterino ao toque bimanual, né? Com essa massagem aqui a gente introduziu o punho na vagina, comprimir o útero e com a mão no hipogastro também a gente vai massagear o útero, né? Usando as duas mãos. Cite 3 complicações gestacionais do diabetes mellitus, né? O que pode trazer para a gestação? Pode trazer um parto prematuro, pode trazer aborto, morte intrauterina, restrição do crescimento intrauterino. Na verdade, restrição do crescimento, bom, a não ser que se essa mulher já tem um problema vascular grave, né? Mas acredito que abortamento vai acontecer mais do que polidramnia, né? É um resultado do metabolismo excessivo do bebê aqui, a polidramnia. No metabolismo excessivo, não. É um resultado da hiperglicemia do bebê aqui, né? Porque se a mamãe é DM, ela tem hiperglicemia, ela manda muita glicose para o bebê fica hipertônico e ele acaba por absorver mais plasma e por secretar também, e aí secreta mais líquido amniótico. Principais complicações fetais do DM. O que vai acontecer com esse bebê? Tem 5 aqui, eu vou citar umas 3. Distose de espadas, macrosomia, malformação, e malformação só vai acontecer na mulher que tem o DM, diabetes mellitus crônico, né? No DMG, no diabetes mellitus gestacional, não vai acontecer, porque o aumento do meu hormônio lactogeneoplacentário não acontece com aquele grande pico desde o início da gestação, vai acontecer lá para a 28ª semana. Para frente, né? Para frente aí da 24ª, 28ª semana. As principais manobras a serem tentadas para corrigir distose de espadas no parto pélvico são manobra de McRoberts, né, que é a elevação da pelve, e manobra de rubbing, que é a pressão suprapúbica, que é tentando comprimir o ombro anterior do bebê. Né? Isso aqui é no momento da descida, que, né, esse bebê já fez movimento de restituição aqui, é o momento em que trava as espadas. Tríade de Boom da infecção puerperal. Tríade de Boom está relacionada à semiologia do útero, né? Tentando tocar o útero está subinvoluído, quer dizer que ele diminuiu menos do que deveria. Ele está flácido e ele está doloroso. Flácido, né? Amolecido, flácido, doloroso. Patógenos incluídos no tórax. D é de toxoplasmose. O é de outros, né? Sífilis ou varicela. Dá uma olhadinha, via transplacentária, por contato suposto com o canal do parto e mediante lactância. Não são todos, né? A gente tem que dar uma olhada. Rubéola, citomegalovírus, o H de herpes.
No contexto da TOC, a única forma que pode se apresentar a toxoplasmose congênita é se acontecer prima infecção na gravidez, né? Prima infecção durante a gestação. Tá aqui, só 30% a 50% se transmite ao feto. A menor idade gestacional são menores as possibilidades de desenvolver toxoplasmose, porém se faz de forma mais severa. E a maior idade gestacional são maiores as possibilidades de apresentação da toxoplasmose. Então, quanto mais alta a idade gestacional, mais difícil, mais fácil de infectar o bebê, porém mais difícil de produzir tétano de Sabin, né? Mais difícil de produzir um resultado catastrófico para o bebê, porque vai apresentar formas mais leves, né, de infecção aguda. E a menor idade gestacional, lembrar que essa infecção vai estar ativa no meu bebê quando ele estiver tentando formar os órgãos, né? E esse vai ser um problema um pouco maior. No contexto das TOC, forma de transmissão de toxoplasmose via hematogênica, né, ou transplacentária, via canal de parto, se não me engano, e via ascendente, né? Via canal de parto, transplacentar, hematogênica, transplacentária, canal de parto via ascendente. No contexto das TOC, são etapas da infecção toxocongênita. Isso aqui eu não gravei em momento nenhum, né? É difícil de gravar essa informação. Infecção generalizada, encefalite aguda e sequelas irreversíveis, né? Onde está a tétrada de Sabin. Tétrada de Sabin, corioretinite, microftalmia, hidrocefalia, calcificações intracraniais. Não, é aqui, né? Corioretinite, hidrocefalia, calcificações intracraniais e microftalmia. Perda de visão. Tem outro momento aqui em que eu cito a tétrada de Sabin e eu acho que não é com esses parâmetros aqui não. Faltou uma coisa aqui. Faltando alguma coisa aqui. E muito poucas complicações neurológicas, né, ocorrem no terceiro trimestre. Então, quando é só a infecção generalizada, vai acontecer no terceiro trimestre. E quando tiver prima infecção no primeiro trimestre, a gente já entendeu esse conceito, né? Ele vai ter sequelas irreversíveis, né? Vai manifestar mais para frente na idade escolar. Mortalidade de 12% é muito importante também. No contexto das TORC, a tétrada de Sabin aparece na infecção por Toxoplasma gondii. Tem os seguintes achados. Vamos abrir isso aqui. Fazer uns 40 minutinhos aqui respondendo. 42, né? No contexto das TORC, a tétrada de Sabin aparece na infecção por Toxoplasma gondii. Tem os seguintes achados. Aí, a tétrada de Sabin. Agora sim. Hidrocefalia, calcificações intracranianas difusas, corioretinite e ali estava microftalmia, mas não sei se é isso. Convulsões está aqui. Toxoplasmose congênita, tétrada de Sabin, hidrocefalia, corioretinite, calcificações intracranianas difusas e convulsões está aqui, né, nessa imagem. Na outra lá estava falando de microftalmia. Constatório, infecção por Toxoplasma gondii. Toxoplasmose, mãe com IgM e IgG negativos no primeiro trimestre. Conduta. O que vai acontecer aqui? Que essa mamãe, ela tá sob risco de infecção. O que a gente vai fazer? Vai dosar esse IgM aqui mensalmente. Usar esse IgM mensalmente. Pesquisa IgM mensalmente, né? Tá aqui o material do manual. Se eu clicar aqui, aparece o manual. Só que infelizmente ele não está trazendo a página, né? Eu seto a página aqui para ele trazer o manual, mas ele não está trazendo a página, né? E aí, depois que eu percebi que ele não estava trazendo a página, foi que eu decidi colocar o slide ao invés do manual, né? Então, nos primeiros está o manual. Toxoplasmose, mãe com IgM positivo e IgG negativo no primeiro trimestre. Conduta diagnóstica, o que a gente faz? Faz teste de avidez do IgG, né? Para dar uma olhada, para a gente tentar identificar um IgG com avidez alta, baixa e tal. Cronoterapêutica, aqui a gente vai fazer espiramicina para mãe, 3 gramas via oral, né? Até sair o resultado aqui da minha avidez. Teste de avidez do IgG. Então, IgM positiva, na primeira amostra, não permite precisar no momento da infecção, independente dos títulos de IgG.
O diagnóstico de um IgM pode ser falso positivo e se deve determinar a avidez de IgG. Na toxoplasmose, deixa eu voltar aqui para a tela, toxoplasmose, mãe com IgM positivo e IgG negativo no primeiro trimestre. Realiza teste de avidez de IgG com resultado de baixa avidez. Baixa avidez significa que a infecção é menor do que 12 semanas, né? Se eu estou no primeiro trimestre, a infecção é menor do que 12 semanas, eu estou pensando aqui que essa mamãe provavelmente tenha sido prima infectada agora, né? Ou eu tenho alto risco dela ter sido prima infectada agora e eu ter resultados no bebê, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Conduta terapêutica é espiramicina na mamãe, conduta investigativa fetal. Ainda não sei se o feto foi afetado, eu preciso fazer a amniocentese, né? Então, a gente vai fazer a amniocentese, se ela vier positiva, a gente vai trocar o tratamento. Espiramicina, 3 gramas via oral, infecção menor que 12 semanas, né? A gente vai fazer a amniocentese. Toxoplasmose, mãe grávida de 10 semanas com IgM positivo e IgG negativo no primeiro trimestre. Realiza teste de avidez com resultado de avidez intermédia. Aqui, a avidez intermédia provavelmente foi maior do que 12 semanas aqui, né? Tá garantido para mim, quase que garantido para mim que foi 12 semanas. Eu vou fazer conduta investigativa fetal? Eu faria. Mas, segundo a lógica, não é para fazer. Então, conduta investigativa fetal, nenhuma. Interpretação aqui, infecção maior do que 12 semanas, né? Prima infecção maior que 12 semanas, conduta terapêutica e espiramicina na mãe. Se IG menor que 12 semanas, agora aqui a gente tem que dar uma olhada. Com técnica de PCR e tal, amniocentese. Realizar a amniocentese ao menos 4 semanas depois do início da infecção materna. Não realizar a amniocentese antes das 18 semanas da gestação. Não é para fazer a amniocentese antes de 18 semanas de gestação. Tem que lembrar desse detalhe aqui. Então, se IG é menor do que 12, esse caso aqui é menor do que 12, devia ser se IG é maior do que 12. Se IG é maior do que 12 aqui, não faz sentido que seja menor, né? Porque aqui é provável infecção maior do que 12. Se IG é maior do que 12 aqui deveria ser. Mas não sei se vai ser cobrado na minha prova. Não é assim que a gente vai fazer no Brasil, não é exatamente assim, né? Esse teste de avidez aí não é avaliado dessa maneira, né? A gente vai usar 16 semanas como corte, então é difícil demais gravar duas vertentes da informação, muito difícil fazer isso. Realiza teste de avidez com resultado de avidez alta. Que a gente vai fazer nenhuma conduta investigativa fetal, né? A mãe aqui, essa interpretação aqui é de que essa infecção é antiga. Quando terapêutica, nenhuma também. Não precisa fazer nada, né? Infecção antiga, mais que 20 semanas, não precisa fazer nada. Isso aqui é resquício, esse IgM aqui. Toxoplasmose, mãe com IgM positivo e IgG negativo no primeiro trimestre. Realiza teste de avidez com resultado de avidez baixa. Não há amniocentese no serviço. A mãe se recusa a realizar. Se não há amniocentese, eu vou tratar, né? Então, a interpretação, eu vou interpretar como os dois infectados. Como terapêutico aqui, vai ser pirimetamina, ácido folínico e sulfadiazina. E a duração da terapia vai ser até 24, 48 horas do parto, se eu não me engano. Até o parto. Eu sei que tem tratamento que é para fazer 24, 48 horas do parto. Aqui é até o parto. Deixa eu continuar até o parto. Né? Se a mãe não quiser fazer, né? O paciente rechaza la amniocentesis o no fuese posible su realización en el servicio, se continuará el tratamiento hasta el parto. Assim se diz. E se aqui vamos começar de qualquer maneira o tratamento, né? Se em algum momento for feito a amniocentese e o PCR no líquido amniótico for negativo, né? Já fizemos ao menos 4 semanas de tratamento, a gente suspende o tratamento antibiótico. Certo? Mas aqui eu vou colocar que foi errado aqui só pela duração da terapia aqui para eu poder gravar. Toxoplasmose, mãe com IgM positivo e IgG negativo no primeiro trimestre. Realiza baixa avidez. Inicia-se espiramicina.
a amniocentese com resultado positivo. E aqui a gente tinha a amniocentese, né? Então fiz espiramicina na mãe e fui avaliar o líquido amniótico. Aí eu vou, interpretação, o bebê também está infectado. Conduta terapêutica, eu vou trocar para os três que eu acabei de falar, ácido fólico, sulfadiazina e ácido folínico, né? Duração da terapia até o parto. E eu acho que o ácido folínico a gente mantém uma semana a mais. Ácido folínico uma semana a mais, é isso aí, né? Essa é a ideia. Ácido folínico uma semana a mais, né? Eu paro a espiramicina e substituo aqui, primetamina, sulfadiazina e ácido folínico, e o ácido folínico eu mantenho uma semana a mais. Deixa eu ver onde é que está essa informação. Até o fim do embaraço. Até o fim do embaraço aqui, né? Primetamina. E aqui até o parto. Uma vez finalizado o tratamento, o ácido folínico se deve continuar uma semana a mais. Pronto, encontramos a informação. Rubéola é uma infecção viral de transmissão por via respiratória. Vamos dar uma olhada nas informações aqui da rubéola. Incubação de 14 dias, doença vírica exantemática muito contagiosa, né? O exantema é o sinal clínico principal da primeira infecção. O problema é que esse sinal clínico é compartilhado por várias outras. A vacinação é o principal método de prevenção da rubéola, só que a gente não pode fazer na gravidez, né? Porque é vírus atenuado. Rubéola é uma infecção vírica de transmissão por via respiratória. Viral, vírica. RNA vírus da família Togaviridae. Isso aqui eu estou lutando contra isso desde o início do ano, né? Taxonomia aqui para as exantemáticas. À medida que avança a gestação, é mais provável que as infecções fetais ocasionem malformações. Isso é falso, né? Tem que ser mais cedo, né? À medida que avança, é menos provável. Síndrome da rubéola congênita acontece em 80% das mulheres com infecção por rubéola. Erupção cutânea nas primeiras 12 semanas tem um feto com infecção congênita. Às 13 ou 14 semanas, a incidência é de 54%. No final lá do segundo trimestre, 25%. Cai muito a probabilidade, né, de 80% no início da gestação para 25% no fim da gestação do bebê ser contaminado. Secreções respiratórias e gosto de saliva, né? Perfeito. A tal coisa é um dos agentes mais teratogênicos conhecidos. A rubéola é um dos agentes mais teratogênicos conhecidos. Rubéola tem como sinal clínico principal de sua primeira infecção o exantema. Sinal que, infelizmente, é compartilhado por outras infecções. Ah, não dá mais pra fazer isso, né? Eu ia tentar mudar aqui. Nossa, foram 20 cards só. Meu Deus. Rubéola tem como o exantema. Como realizar o diagnóstico de rubéola congênita? RNA viral no líquido amniótico, IgM específico no sangue fetal, pré-escolar com retardo mental e surdez. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai fazer IgG, né? IgG negativo, sem imunidade. Segunda amostra, 20 semanas de gestação. IgG negativo, vacinação pós-parto. IgG positivo, vai fazer o IgM. IgM positivo, infecção primária, assim confirmado por teste da avidez de IgG, teste de imunoblócito da primeira amostra. Então, a mulher que foi IgG positivo, quer dizer que ela está imune. Mas se ela for IgG negativo, a gente vai lá na 20ª semana e tenta de novo. Vai lá na 20ª semana e tenta de novo. O problema é que eu errei aqui, tá indo para um dia. Não tá certo isso aqui. Citomegalovírus é um vírus da família Herpes viridae que tem as seguintes vias de transmissão. Via transplacentária. Quem é esse gato? Ah, sério? A mãe dele? Oi, princesa! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Já chegaram? Ah, que palhaçada do caralho. Eu disse que eu ia resolver um negócio na habilitação. Olha lá que carta da desgraça. Vou em Foz agora, meu amigo. Você quer que eu saque seu dinheiro? Olha, vai lá. Não, você só vai em Foz.